Em 1973, a emissora americana BPS lançou o primeiro reality show da TV, chamado Uma Família Americana. E hoje um dos programas de maior sucesso no mundo é o Big Brother, né? Criado pela produtora holandesa Endemol, ele é exibido em mais de 17 países. Tem outros pontos que é o que me levou, né? Por que eu gosto também? Eu acredito que a maioria é uma novela real. O espectador refletir sobre a sua própria vida a partir dos comportamentos e das ações e discussões que acabam rolando por ali. É melhor ler um livro ou assistir o BBB? Bolsonaro vai pro paredão. Você vota pra sair ou pra ficar? Se existe algum tipo de roteiro. Fala, gente, começando mais um Conversa Fiada, o seu podcast de entretenimento, informação, humor e várias outras coisitas. Eu sou o Lucas Bel e comigo está sempre ela, Carol Paiva. Fala, pessoal, mais um episódio do Conversa Fiada chegando e nós trouxemos então mais um tema que gera bastante polêmica nas redes sociais e polarização, né, Lucas? Conta aí pra gente o que é. É verdade, e que está começando agora mais uma edição, né? Então é um prazer estar com você que acompanha a gente em áudio pelo Spotify ou pelo Deezer ou pela Apple Music, em vídeo no YouTube. Aproveita e segue a gente lá nas redes sociais, compartilha nosso material, dá sua sugestão de tema e constrói a conversa fiada mais democrática desse país. Bora iniciar mais uma Conversa Fiada, então, e hoje o tema é o BBB. Por que as pessoas gostam tanto de reality shows? Em 1973, a emissora americana BPS lançou o primeiro reality show da TV, chamado Uma Família Americana, que nada mais era do que um programa acompanhando o dia a dia de um casal da Califórnia com 5 filhos. Os reality shows no Brasil começaram em 2000, na MTV com 20 e poucos anos, na Band com Território Livre e depois veio No Limite na Rede Globo. Quem é que lembra? Eu adorava. Mas então, logicamente, os reality shows foram evoluindo e hoje um dos programas de maior sucesso no mundo é o Big Brother, né? Criado pela produtora holandesa Endemol, ele é exibido em mais de 17 países. A versão brasileira do Big Brother é um sucesso e todo mundo já sabe, né? Em 2020, segundo o PNT, o Painel Nacional de Televisão, o reality ultrapassou a marca de 165 milhões de pessoas alcançadas em audiência acumulada. Já prevendo o sucesso da audiência de 2021, o BBB deste ano inicia com 470 milhões de reais em contrato de publicidade e deve chegar até R$500 milhão. Então, para conversar com a gente sobre esses BBBs e contar um pouco da sua experiência, convidamos a aposentada Miss Canoas, em 1964, e finalista do BBB 2017, Ieda Vobeto. E também é professora da Escola da Indústria Criativa da Unicinos e pesquisadora do CNPq na área de Cultura Digital e FAS, Adria Amaral. Professora, primeiro, obrigado por participar aqui com a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que as pessoas gostam tanto de reality shows? Bom dia, Carolina. Bom dia, Lucas. Obrigada aí pelo convite. É sempre bacana a gente, né, tratar desses assuntos, né? Na verdade, tem várias teorias que falam um pouco sobre o porquê, né, que as pessoas se identificam e gostam tanto de consumir esse tipo de produto. Mas, assim, basicamente dá para resumir assim, em 3 pontos, né, que alguns discordam, mas seria o primeiro deles a ideia do cotidiano como algo central na vida das pessoas, né? Que elas querem ver as coisas que tem a ver com o que elas consomem nesse cotidiano, na vida comum, como as pessoas se comportam, né? A segundo ponto seria uma ideia do voyeurismo, né? Porque o voyeurismo é essa ideia da gente espiar, né? A espiadinha lá que eles falam, os comportamentos e a vida das pessoas, só que como é um produto que está na mídia, né? Porque a gente fazer esse voyeurismo em relação aos nossos vizinhos, às pessoas próximas, ele tem um caráter meio moral. E como isso já está dado lá na televisão, etc., isso acaba sendo mais normalizado, diríamos assim. Então, eu posso fazer isso sem sentir uma culpa. E o terceiro ponto, né, seria a ideia de o espectador refletir sobre a sua própria vida a partir dos comportamentos e das ações e discussões que acabam rolando por ali.
Então, acho que é um pouco nessa direção, assim. Uhum. E pra ti, Eda, então, o que tu acha? Por que as pessoas gostam tanto de acompanhar os reality shows? Bom, então, um olá para todo o pessoal que está aí, os amantes da conversa fiada, né? Não, realmente eu concordo com ela, tá? Mas tem outros pontos que é o que me levou, né? Por que eu gosto também? Eu acredito que a maioria é uma novela real, né? Todo mundo gosta de novela também, que ela é dirigida por diretores. Essa não. Essa cada um faz o seu personagem, né? A sua maneira de encarar, por exemplo, desafios. Para mim, eu gostava, sempre gosto ainda, e vou assistir, era saber as dificuldades que, às vezes, a pessoa encontra ali, que se encontra muito, e você ter que decidir, muitas vezes, tu não tem o que pensar. É uma novela ao vivo, né? E as pessoas também gostam de barraco, né? As pessoas gostam, a maioria assiste em função de barraco. Muitas vezes a gente vê comentários da pessoa dizendo, nossa, mas esse programa tá parado, esse programa tem que botar mais fogo no parquinho, precisa mais atrito, senão o reality ele fica meio que não fracasso, porque fracasso nunca foi, mas ele deixa de ser interessante, né? Então o pessoal gosta de ver como que aquela pessoa está se comportando, a personalidade de cada uma, o que você faria no lugar dela. Isso eu acho que é uma pergunta que todo mundo fala, ou que todo mundo se faz. O que eu faria numa situação daquela? Então isso gera uma expectativa muito grande para o telespectador, de saber como que ela vai agir, né? E a gente também começa a conhecer as pessoas a dia, porque você começa assistindo o Big Brother e começa a simpatizar por algumas pessoas. Daqui 2, 3 dias você já está com a ideia completamente mudada, né? Porque o comportamento das pessoas muda muito ali dentro. Eu acho que o Big Brother também deixa de ser uma curiosidade, né? De ver, e até como ela falou ali, se colocar um pouco, né, no lugar da outra, né? E isso, para mim, me fascina muito. São desafios, tem pessoas que gostam. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ieda. 2 coisas, assim. Primeiro, o momento que tu é chamada, tá? Vou ir pro Big Brother, tá? E depois, quando tu sai de lá, o que de fato muda na tua vida, assim, concretamente? Criatura, essa chamada que tu diz é o que eu fui chamada aqui, quando eu estava em casa, quando eu fiquei sabendo que eu não sei nem te explicar a sensação. Eu acho que não é todo dia que a Globo te liga e diz assim, tu vai participar do Big Brother, né? Uma coisa que acontece. Exato. Bom, o momento que eu fiquei sabendo que me chamaram, né, foi tão maravilhoso, foi uma coisa tão surreal até, porque eu jamais imaginei que eu fosse chamada, né? Eu me inscrevi achando que fosse só para testar, para ver como se realmente eles olhassem, e aí foi um momento único para mim, embora muitas pessoas aqui de casa, filhos e mais amigos, uns falaram, não vai, vai te expor. Nossa, aquilo para mim era um desafio, né? Que eu gosto muito disso. E o momento mais maravilhoso para mim foi quando eu entrei na casa, na verdade. E o mais angustiante foi quando eu fiquei confinada os 10 dias dentro de um hotel, porque não tinha TV, não tinha telefone, não tinha nada. Então, esses foram momentos bem angustiantes, mas toda aquela angústia, todo aquele medo que a gente passou, aquela tensão, valeu mais do que a pena. E quando eu saí, bom, aí foi uma coisa assim, eu não estava entendendo nada, porque eu lembro que quando eu saí, nós fomos para uma festa que era de final, né, o pessoal da Globo. Quando eu cheguei no hotel com o carro, que eles foram me levar para o carro, eu me assustei com a quantidade de pessoas que estavam ali me esperando e chamando Ieda, mama, e eu não estava entendendo aquilo. Sabe o que? Você não entender o porquê. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo ali. Não tinha ideia.
Então, aquilo foi, assim, Sim. sensacional. E eu colho até hoje, né, esse carinho, assim, eu tenho ainda pessoas que às vezes não sabem nem de onde me conhecem, mas sabem que me conhecem. Aproveitando esse gancho que a Ieda falou, dessa fama repentina, né, e como é que foi, assim, para te acostumar com isso? Que quando a gente entra, né, imagina assim, quando tu entra ali no BBB, sabe que vai ter essa exposição e tudo mais, mas como tu mesmo disse, assim, chegou lá e tinha um monte de gente esperando, chamando teu nome, como é que é lidar com isso, mesmo após 3 anos, né, de ter saído, ainda colhe esses frutos, né? Já deu para se acostumar ou ainda é estranho? Não, isso é um carinho maravilhoso que a gente recebe, né? E essas coisas boas a gente logo acostuma. No início, eu me lembro, assim, o dia que eu peguei o avião para vir para Porto Alegre, quando eu entrei, fui a primeira a entrar no avião. E aí tinha uma aeromoça linda, loira, toda de amarelo, não sei nem qual era a companhia, acho que era, não sei. Aí quando eu entrei, que ela me olhou, ela abriu um sorriso e os braços e falou, mama, aquilo, assim, me encheu de um orgulho até, sabe? Como que ela me conhece, né? Tá aqui, a aeromoça. E assim foi, né? Foi a cada dia, onde eu estava, tinha gente, tinha o pessoal pedindo para fotografias. E isso é uma coisa que, essas coisas boas, a gente, como é que é? Me estimula, né? A cada vez ficar melhor, a cada vez me dedicar mais ao pessoal das minhas redes. Eu tenho 230 e poucos mil seguidores. Isso faz com que eu dê para eles diariamente, eu recebo diariamente muitas mensagens e eu também dou o retorno por esse carinho todo que eu ganho. E é muito bom, a gente está num shopping, de repente chega alguém, bate no teu ombro e, por favor, eu gostei, eu te adorei, né? Essas coisas assim, tira uma foto comigo. Isso é muito bom, gente. Isso é energia que vem para dentro, né? Para mim. É muito bom. Sim. Professora, nos últimos anos a gente pode perceber assim, que o Big Brother tem adotado uma postura de sair um pouco dos padrões, aquele de beleza que antigamente se usava mais, né? A gente via mais no Big Brother. Agora tem uma nova metodologia também ali, que é colocar alguns famosos, alguns influenciadores digitais e tal. Eu acho que isso é uma estratégia também de poder aproximar o programa de fato do público real, assim, do que é o povo brasileiro. Sim, porque isso vem do apelo das próprias redes, né? Como a Ieda estava falando, as redes, elas são ambientes de conversação sobre esses programas, não só, né, sobre o Big Brother, mas MasterChef, todos os realities, as redes são centrais, né? Para desenvolver tanto os fãs, os haters, as torcidas, né? Isso tudo que a Ieda relatou aí, né? Esse processo dessa conversa, dessa criação até de comunidades, ela tem muito a ver com essa conversação que se dá online. Então, essas estratégias, né? A própria Globo e as outras emissoras, elas estudam, né, no sentido assim, de que elas avaliam o que as pessoas estão querendo e até as próprias temáticas, né, que vão sendo pautadas nessa narrativa, né, que a Ieda comentou, porque não é porque é um reality show que não tem narrativa, né? Ele tem narrativa, assim como uma novela, como um seriado, como um filme, né? Qualquer coisa tem uma narrativa. E tem essa questão agora, né, dessa discussões, a gente viu muito aí no último, né? Questões de racismo, questões sociais, questões políticas. Então, tudo isso vem à tona porque essas discussões aparecem no comportamento das pessoas e já na própria seleção, né? Quando é pensado isso, né? Agora, essas estratégias, elas vão sendo construídas. Vocês podem ver que o programa mudou bastante, né? Nos últimos anos aí para o início, aí cada vez eles vão testando, né, fazendo testes aí de alguns modelos no sentido assim de pensar que tipo de pessoas eles vão trazer, que tipos de discussões vão aparecer. Então é muito por aí nesse sentido assim. E aí destaco realmente esse poder das redes sociais, né? Então que é central e que isso se consegue mapear, né, o que a audiência está querendo, né, não só para os reality shows, mas para os outros produtos, né, as próprias novelas, já teve mudanças de finais,
do que os personagens iam fazer até em função disso. Sim, professora, tem uma coisa interessante que a gente se questiona, assim, por muitas vezes alguns programas como o BBB, a Fazenda, são muito criticados também nas redes sociais, que daí tem aquele povo que fala que adora e aquele povo que fala que detesta, né? Mas assim, o que tem de errado, né, em consumir esse conteúdo? Por que será que as pessoas criticam tanto? É que tem um lado de visão, né? Como eu estava falando, tem as pessoas que se dividem, né? Tem as pessoas que entendem que isso é um tipo de alienação, que isso traz coisas negativas. Na verdade, todo produto midiático ele passa por esse tipo de crítica, né? Então a gente vai ver isso também com a telenovela, também com os seriados, também com o futebol. Só que as pessoas precisam compreender que, independente delas gostarem ou elas não gostarem, esse tipo de produto ele é importante justamente por conta desses debates que a gente estava falando e da própria ideia de cotidiano, né? E de como é que a gente vê o nosso cotidiano na televisão, né? Aí como até a Ieda estava falando. Então, é muito importante, por exemplo, que tenha um estudo sobre isso para a gente compreender, porque a gente tem uma espécie de laboratório experimental de comportamentos das pessoas, então ele se torna bastante importante nesse sentido, para a gente compreender a sociedade que a gente vive. Tanto que o Big Brother Brasil é um dos mais longevos, né, no mundo aí, e aí cada sociedade se adapta, se apropria desses modelos de programas de forma diferente, as audiências também, né? Mas esses embates são normais, porque as pessoas, elas usam as redes também para externar essas opiniões delas, né? Então, as pessoas não vão deixar de assistir porque os outros estão falando que não é bom, enfim. Sim, concordo. E acompanharam um reality show, então, ele pode ser considerado um programa cultural, né? Sim, é um programa cultural, sim, né? Porque a gente tem que entender que cultura não é o que a gente determina que é o que... enfim, tem vários conceitos de cultura, mas a gente precisa entender que são elementos que nos dão... momentos assim de descontração, momentos de debate, momentos de reflexão, momentos para se divertir, de entretenimento. Então, as pessoas também têm às vezes uma visão muito negativa em relação ao entretenimento, né? Como se a gente só tivesse que o tempo inteiro consumir notícias ou coisas seríssimas, e não é assim, né? Ninguém é assim. E a pessoa não deixa de ser menos politizada, ter um caráter melhor ou pior, porque ela consome determinado tipo de produto, né? Então, acho que esse é o primeiro mito assim, que a gente tem em relação a isso. Sim. Ieda, tu foi a participante de uma forma mais educada, falando assim, mais experiente da história do BBB, né? Então vem um pouco nessa linha do que a gente falou, de fugir um pouco dos padrões, né? Pra ti teve algum problema isso, seja lá com os outros brothers, seja depois, seja antes com a imprensa? Eu vou mudar a tua palavra que tu não quis falar. A pessoa menos jovem, para não falar mais velha, né? Isso aí. Porque experiência, na verdade, eu não tinha. Isso eu acho que a menos, talvez, né? Não, aquilo me pegou, assim, meio que no atropelo. A gente sempre tem, né? Porque o preconceito, infelizmente, existe, principalmente com relação às pessoas mais velhas ainda. A gente sofre muito, e eu sofri bastante preconceito com relação a ser mais velha, né? Porque dentro do Big Brother existe aquelas disputas, pessoas que shippam casais, que torcem para aquelas pessoas, e o Big Brother, para mim, era meio que tipo sinônimo de jovens saradões. Era antigamente só era isso, né? Depois que a Globo começou aí a colocar pessoas mais velhas. E eu, na verdade, eu sou a pessoa mais velha realmente a participar de um reality show. Isso no Brasil inteiro, e se tu colocar no Google, no mundo, nem aparece, mas vai aparecer meu nome sempre. Porque ninguém mais velho do que eu entrou, e eu acredito que não vai entrar, a menos que eles mudem aí o limite de idade. O limite era 70. Eu tive várias vezes, assim, tanto que em alguns vídeos eu falo muitas vezes, porque começaram primeiro me chamando de mama. Eu já me senti um pouco como se tivesse me colocado um pouco mais, né, como mais velha. E eu era, não posso negar. Mas, às vezes,
as provas que eram feitas, sempre, se alguém não podia participar porque tinha gente demais, quem não participava era eu. Porque achavam que eu não tinha disposição ou não tinha habilidade. E isso eu provei que não era verdade, porque eu fiz questão. Todas as vezes que teve provas, mesmo as mais difíceis, que teve provas bem difíceis, eu nunca fui a primeira a sair. Sempre depois de 4 ou 5 pessoas saíam primeiro por desistirem, por estar cansados, eu não. Eu saía, eu pedia para sair muitas vezes, uma me lembro que eu botei um pé onde não devia, eu saía porque eu sei os meus limites, né? Eu sei que eu não poderei jamais disputar com uma pessoa aí de 30 anos, numa prova de resistência, mas nunca fui a primeira. Mas tinha, sim, esse preconceitinho um pouco, né? De que a gente parece que não sabe mais. Muitos jovens hoje, eles acham que porque a pessoa mais velha, a pessoa não está dentro do conhecimento das atualidades. Não, a gente está dentro dessa. Eles é que não estavam na minha. Sim. Né? Tu imaginou chegar na final? Então, como é que talvez pela minha postura, pela minha maneira de eu ser, pelo que eu quis passar ali dentro, eu quis passar uma mensagem para as pessoas menos jovens de que a gente pode sim fazer muitas coisas por nós. Eu sei que tem muita gente, quando chega numa certa idade, às vezes não sabe o que fazer da vida, ou fica fazendo coisas que muitas vezes não gostam, por preconceito, né? Então, esse foi o meu objetivo no Big Brother, era mostrar a minha maneira de viver, a minha maneira de vida, como eu faço, e como as pessoas poderiam, né, tirar dali alguma ideia ou lições. E eu acredito que isso eu fiz, né? Fiz porque pelo número de mensagens que eu recebo diariamente de pessoas me pedindo conselhos, inclusive, né? Ou dizendo, Ieda, eu me espelho em ti, ou você mudou minha vida, isso é muito. Então, eu acho isso, que as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas, às vezes, elas deveriam prestar mais atenção no idoso, inclusive, né? Porque eu acho que o idoso, ele traz toda uma bagagem de vida, experiências. Eu sei que o jovem, ele precisa passar por algumas coisas, mas ele poderia ouvir, às vezes, um conselho de uma pessoa mais velha, que talvez ele deixasse de fazer tantas bobagens por aí. Puxar agora para prof um pouquinho. Depois da entrada do Big Brother no Brasil, né, os realities, eles sempre permaneceram assim nas grades de programação da televisão brasileira. Então, será que a gente pode dizer que ele é um estilo de programa que sempre vai existir? Acredito que sim, ele é um gênero importante dentro da televisão, né? E acredito que sempre vai ter público, justamente pelo engajamento que ele gera, né? E só para comentar um pouco do que a Ieda falou, essa questão do idadismo, né? Que é o preconceito, idadismo, etarismo, preconceito, né, contra as pessoas mais velhas. Eu acho que essa é uma pauta que também cabe mais discussão, assim como as outras, né, que aparecem aí também no reality, de gênero, de sexualidade, de raça, e é uma pauta às vezes que fica um pouco apagada, né, porque se fala muito nessas outras e acaba, né, se deixando também essa discussão. Eu acho que é super importante isso, assim, até de um aumento na questão da idade. Claro que a gente sabe que tem essas questões de algumas provas e tal, mas isso não quer dizer, né? Porque as pessoas acho que estão, às vezes, mais interessadas na questão do comportamento, mesmo como a Ieda falou, até do que essas coisas mais, né, físicas, etc. Então, acho que é também importante a gente pontuar isso, né? Isso, na verdade, por isso a importância, né, desse tipo de produto, desse tipo de produção, porque acaba trazendo à tona todas essas questões, né? Inclusive, se a gente vê assim, isso não acontece só no âmbito das pessoas comuns, né? Acontece até com as celebridades. Se a gente pensar no tratamento que o jornalismo dá para as pessoas mais velhas também, por exemplo, assim, a gente
tem estudos que mostram, assim, as mulheres, o envelhecimento das mulheres, atrizes, etc., é tratado de uma forma diferente que o envelhecimento dos homens. Então, a gente tem duas coisas aí, a idade e a questão de gênero. Então, essas coisas, elas acabam todas meio que se misturando, né? Essas pautas. Então, só que, né, nos reality shows acaba, né, acaba mostrando isso num certo dia a dia, no relacionamento entre as pessoas que estão ali na casa, no programa e tal, que é diferente, assim, de a atriz de Hollywood, são pessoas mais próximas, diríamos assim, né, do cotidiano das pessoas, e aí gera, às vezes, essa questão de identificação mesmo, que a gente estava falando um pouco antes. Ele é um recorte, assim, né, da realidade. E aí, por isso que traz alguns temas importantes para a gente discutir, né? E realmente essa questão da idade, de que a Ieda falou, agora o professor também falou, é uma coisa que é bem pouco discutida, né? Se a gente for pensar. Se bem que a Ieda não tem quase nada de 70 anos, né? Se a gente for fazer esse parâmetro aí, né? É diferente também, né? Gente, vamos puxar aqui, editor querido Troca Trilha, afinal chegou o momento em que a gente vai debater e analisar algumas coisas na internet. Então agora a gente vai trazer algumas curiosidades sobre o BBB. Olha só, até hoje, 13 estrangeiros concorreram ao prêmio, tá? O Serginho Franco-Angolano, do BBB 1, a Antonella, argentina, do BBB 4, e o Ciro Kaysar, do BBB 18. Então, até hoje, 3 participantes foram expulsos da casa. Ana Paula, no BBB 16, por agressão durante uma festa. Daniel, no BBB 12, por comportamento inadequado após movimentos suspeitos, quando estava embaixo do edredom com o Nick, e ela aparentemente sem consciência. E o Marcos, do BBB 17, gaúcho aqui também, por agressão a Emily, que, afinal, foi a vencedora do BBB 17, né, Ieda? Foi. E até hoje, olha só, 5 participantes desistiram do jogo. E olha só que péssimo também. Além da falta de acesso à informação, né, e contato familiar, os BBBs não têm música para escutar durante o dia. É verdade isso, Ieda? Assim, ó, isso é verdade nos 10 dias antes da entrada. No meu período, quando eu estive, eu fiquei 10 dias dentro de um quarto de hotel, sem poder abrir a porta. Só se eu batesse primeiro, né? Alguém teria que abrir, eu não poderia abrir. As janelas fechadas de vidro com cadeado, poderia olhar para fora, mas não podia abrir os vidros. Sem música, sem telefone, sem nada. Nossa, eu ficaria extremamente mal-humorada essa música. É a primeira prova de resistência do Big Brother, né? Essa foi a pior, porque tu não tem com quem conversar, tu fica só pensando. Eu li um livro, claro, né? Esporadicamente entrava alguém da produção para fazer medidas de roupas, trazer calçados, psicólogas e dermatologistas. Tinha-se toda ali uma atenção, sabe? O pessoal da Globo é fantástico. Fantástico. Sim. Entrava pela manhã o café, meio-dia entrava o almoço que você escolhia e o jantar. Mas era Sim. isso. O tempo era pensando. Professora, além de muitos fãs do BBB, tem aquelas pessoas que só criticam o programa e mais ainda, criticam quem assiste o programa. Acho que como em qualquer outra coisa no Brasil, a gente polarizou também os fãs do reality show e aqueles que não gostam do reality show, né? E aí tem uma frase que eles usam muito, mas eu quero fazer essa pergunta para ti, professora. Afinal, tá? É melhor ler um livro ou assistir o BBB? São experiências diferentes, não são comparáveis. Então, por isso que essa frase não faz sentido. Tinha até um meme, não sei se vocês lembram, que mostrava uma estante e os livros caindo no dia que começa o Big Brother. Isso. Então, assim, a gente tem que entender que as mídias diferentes, elas têm funcionalidades diferentes e que são experiências diferentes. A experiência de ler um livro é uma, de aprofundamento, de tu entrar dentro daquele mundo, etc. A experiência da televisão é diferente do cinema, é diferente do rádio, é diferente da internet. Então, essas comparações, elas não procedem, porque elas não fazem sentido. E para cada um também vai funcionar num sentido diferente. Então,
por isso é que eu acho bastante complicado efetuar esse tipo de comparação. E sobre a polarização que tu estava falando antes, só para me lembrar, na verdade, o que a gente está tendo na política, que está vendo, veio depois. Os fãs já eram polarizados, as torcidas de futebol, isso é anterior. Então, eu que estudo isso há muitos anos, já tinha percebido essas polarizações antes delas chegarem na política. Então, é a política que está mais espetacularizada e polarizada, e não o contrário. Não, e gera também, até, eu lembro no Big Brother do ano passado, que aí gerava até uma crítica em cima de algumas personalidades que não se posicionavam, né? Dizer, tu não vai apoiar a Manu lá, tu não vai apoiar o Prior, sabe? Criou um ambiente, assim, completamente desnecessário, né? São as cobranças, né? E também se falou muito sobre a questão do cancelamento no último ano, né? Então, aí acaba entrando essas... São práticas, na verdade, que a gente tem que entender que são práticas que vão rolando ali pelas redes e que vão afetar nesses debates. Mas vejam só, né? Até uma amiga minha estava falando o seguinte, né? Que ela também não assiste e tal, mas ela disse assim, nossa, eu achei super interessante que, por exemplo, assim, toda essa discussão, enfim, de racismo, de gênero, etc., ela foi parar nos programas, né, ela sai de um âmbito, às vezes, que tem o debate teórico, acadêmico, aí tem o debate que acontece nas redes, e ele vai para a televisão massiva e vai para as ruas. Então, essas pessoas acabam refletindo, né? Sempre se falou assim, o brasileiro não fala sobre questões sociais, etc. Não é verdade. Assim, isso já vem de um bom tempo sendo debatido, né? Então, acho que é importante. E essa comparação com o livro é isso que eu te disse. E o cinema é diferente de eu sentar na minha casa e ver TV, que é diferente de eu ler o livro. Então, e não acontece também só com os reality shows, com seriados, com videogame, com todas as mídias, né? Então, são questões que não são exatamente comparáveis. Sim. Bom, gente, então chegou aquela hora do temido quadro pelos convidados, quando a gente brinca aí de jogar os convidados na fogueira, mas é só uma brincadeirinha de saia justa, então, para a gente saber como é que são as opiniões de vocês. Então aqui, nós vamos fazer um trato, tá? Só pode responder com sim ou não, concordo ou não concordo, ou no máximo uma palavra, assim, quando a gente deixa uma frase, tá? Mas aí depende do momento também, tá? Vamos começar, a gente vai fazer a pergunta, a Ieda responde e a professora responde. Sempre nessa ordem, beleza? Primeira pergunta, então. Ieda e professora, BBB ou A Fazenda? BBB. Sim. BBB. É sim ou não? É responder, BBB, né? Não, uma das duas opções. BBB. BBB também. Um reality show, meninas, pode ser considerado de fato um retrato da vida real? Sim. Depende. É sim ou não? É um recorte. Acho que um retrato é um pouco forte, porque, enfim, a gente sabe que nem tudo é mostrado, né? Mesmo no pay-per-view, mas um recorte, sim. Aqueles longos textos, tá, antes do anúncio de quem foi eliminado, antes feito pelo Bial, agora feito pelo Thiago Leifert, no BBB, é uma forma de tortura já? Não entendi. Aqueles longos textos, tá? Entendi. É uma forma de tortura? De uma certa forma, sim. Acho que sim, também. É sim. Vocês acham que as eleições presidenciais seriam muito mais interessantes se a gente colocasse todos os convidados dentro de uma casa em confinamento? Com certeza. Sim. Sim. Certo que sim. Sinceridade agora, tá? Você assiste algum reality show de fato, assim, de acompanhar do início ao final? Sim. Olha, eu não sou a maior fã de reality shows no sentido de que eu prefiro seriados mesmo, séries ficcionais, porque eu gosto de sair mais da realidade. Então eu acompanho meio esporadicamente. Então, não seria, né?
Você participaria... Eu gosto do Twitter. Eu gosto de ler mais o que as pessoas estão falando sobre do que... Gosta da intriga, da intriga. Da treta? Esse é o sucesso dos grandes reality. É o que a gente gosta, é a intriga, é o barraco. É o barraco, a treta. Isso é bom. O que deu de errado aqui? Vou lá olhar. E vocês participariam do reality Largados e Pelados? Cara, eu com certeza. Olha aí, ó, temos uma informação. É a Discovery que faz o Largados e Pelados, né? É a Discovery, né? Alô, Discovery. Ieda Roberto aqui de Canoas, ex-BBB, quer participar, vai ter edição brasileira. Nós vamos te colocar lá, viu, Ieda? Bota. Nós vamos te colocar lá. Deixa pra gente, nós vamos te colocar lá. Eu já me inscrevi, se tu quer saber. Olha só. Aí, ó. Pode vazar, Informação em primeira mão. Olha só, eu vou contar uma historinha. Quando eu saí do Big Brother rapidinho, eu fui para Ana Maria Braga, né? De sair direto da Ana Maria Braga no café da manhã. E lá ela me perguntou, fez essa pergunta, se eu... Não sei se ela perguntou se eu participaria de novo, eu disse sim, e que eu falei que eu gostava muito de desafios, e que o meu próximo desafio seria entrar no Largados e Pelados. Bom, aí foi meio deu uma polêmicazinha, o que aconteceu? 15 dias depois eu recebi um presente aqui em casa da Discovery, uma caixa enorme, dentro tinha uma mochila da Discovery, tinha uma lanterna para acampamento, tinha uma agenda e mais, eu acho que uma necessaire. E uma carta, né? Uma carta que está aí comigo ainda, agradecendo, né, que eu tinha comentado no programa do Mais Você, o programa do Largados e Pelados. Que massa. Bem legal. Então, nós vamos te colocar lá, fica tranquilo. Tá intimado, então. A professora participaria desse reality? Não, porque eu não gosto de acampamento, de coisa assim no meio do mato, não é? Eu sou muito urbana, então não gosto. A professora gosta de brigas de Twitter, a gente já entendeu que é esse o foco da vida dela, entendeu? Isso aí, eu sou muito do online, da vida urbana. Eu já aventureira. Eu fico me imaginando, assim, as alergias, assim, meu Deus do céu, esses bichos picando. Os bichos, cobra, meu Deus. É muito de apartamento, sabe, né? Esse Largados e Pelados é um programa que eu assisto sempre. E esse é um dos programas em que eu fico me imaginando no lugar e vendo o que eu faria diferente. Eles fazem muita coisa errada. Agora, talvez se um dia eu for, tomara que vá, eu também faça muitas coisas erradas, né? Mas, assim, eu vejo nitidamente, eles pecam em algumas coisas, eles não se preocupam com a noite fria e nem com a chuva, né? Então, assim, é isso que eu tenho vontade, porque eu sempre gostei de acampamento. Meu pai já era caçador, a gente passava em barraca, então eu sempre gostei dessas coisas assim. Uma coisa aqui. Mas, sinceramente, eu teria vontade mesmo. E eu entraria se fosse convidada. Se fosse selecionada, com certeza. Meninas, não sei o que acontecia comigo, mas que eu ia. Fica bem. A próxima pergunta é o seguinte: seria a pandemia agora do novo coronavírus a maior prova de resistência mundial? Olha, mundial eu não sei te falar, porque a gente não sabe toda a história, né? Mas eu acho que, se não é a maior, é uma das. A gente já teve outras pandemias, mas obviamente a gente não estava vivo, né, para saber o que aconteceu naquele momento, mas eu acho que é uma grande prova de resistência em níveis diferentes para pessoas diferentes. Exato. Porque as pessoas que vivem na rua ou que estão na linha de frente, na saúde, têm uma vivência diferente do que eu, enfim, né, então... Sim. Agora uma bem polêmica para fechar, então. Bolsonaro vai pro paredão. Você vota pra sair ou pra ficar? Oh, meu Deus. Sabe aquele amor e ódio? Olha, o paredão que eu gostaria de ver ele é outro. Mas assim, eu gostaria que ele desaparecesse da face da terra. Então, já não precisa nem falar o teu paredão que tu gostaria de ver.
Então, assim, obviamente que eu votaria para que ele nunca mais ocupasse nenhum espaço público na vida dele, de preferência ficasse na cadeia. Confinado. Confinado e sem Twitter, sem os filhos, sem tudo. Antes da gente ir pro final aqui, eu quero fazer uma pergunta para Ieda. Eu acho que foi a pergunta que, quando eu comentei com as pessoas que nós iríamos gravar sobre o BBB e gravar com uma ex-BBB também, acho que a pergunta que mais me fizeram para fazer, tá? É que se existe, Ieda, algum tipo de roteiro, alguma roteirização do que acontece lá dentro, ou se realmente tu é livre a fazer o que tu quiser, tem uma direção do Boninho ali, mas se existe algum tipo de roteiro. Essa é uma pergunta que até eu fazia antes, né? Mas eu vou falar por mim. Nunca teve orientação nenhuma. Ali cada um faz o que quer. O que a gente às vezes tinha como advertência era quando você falava sobre algum... não podia fazer propaganda de algum hotel, algum estabelecimento comercial. Isso nós não podíamos falar. Agora, teve momentos ali dentro, né, já no final, quando eu estou toda aquela confusão de expulsar o Marcos, enfim, eu sei que eles falavam muito com ele, a produção. Agora, o que falavam com ele, eu não sei. Mas, falando, então, mais uma vez, por mim, nunca fui orientada a nada, e eu acredito que a maioria das pessoas também não. Mas eu não sei como que funciona, assim, porque eu fiz inscrição, e muitos ali foram convidados. Então, talvez, nessa parte de ser convidado, talvez exista algum acerto, né? Talvez, eu não estou falando que seja, mas talvez pela pessoa ser convidada, eu sei que ele foi convidado, teve Rômulo que foi convidado também, acho que umas 3 ou 4 só que foram feitas inscrições, que foi eu, a Elise, mais, não sei se o Pedro, a Flor ali, mas o mais era convidado. Então, talvez, quando acontece esse convite, talvez exista algumas coisas ali. Talvez, né? Mas o mais, para que eu saiba, é tudo por tua conta mesmo, né? Nada te manda. Você não pode fazer propaganda. Boninho é um gênio, né? Colocar a pulguinha atrás da orelha da gente agora. Não sei. Não posso falar, né? Mas, de repente, assim, às vezes a gente até achava que tinha alguma coisa, mas eu estou falando por mim. Não há. Ali fica à vontade cada um. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Esse foi mais um episódio do Conversa Fiada. Obrigada também a quem ouviu a gente até o final ou assistiu, enfim. Obrigada, professora Adri, pela disponibilidade, por ter topado essa conversa fiada com a gente. E para a galera que escutou o programa e quer acompanhar ali nas redes sociais, como eles fazem para te encontrar? Meu perfil é @AdriaRAmaral e também o perfil do grupo de pesquisa, @Grupo Multipop. E a gente tem um podcast que é o Diva Pop, que tem um episódio sobre Big Brother. Então, quem quiser escutar, pode escutar. É Diva Pop. Tem vários episódios ali e um dos episódios que a gente tratou foi sobre o BBB. Então, pode pesquisar Spotify, etc. Show. E obrigado, Ieda, minha vizinha, né? Somos da mesma cidade. Obrigado pela parceria, por aceitar conversar com a gente também. Como é que o pessoal faz para te encontrar? Mas eu também quero deixar meu @, aqui para vocês, que claro. Quem quer me seguir também é Ieda. Tem pouco seguidor, né? Tem pouquinha gente seguindo. Ieda Vobeto Real, Ieda Vobeto com W, né? E ele é verificado, porque tem vários Ieda Vobeto ali. Mas o meu tem um verificadinho. Tem vários. Deve ter uns 15 ou 20 ali, que as pessoas fazem perfil para pegar seguidores. Então, tem o meu verificado. Tem um momento da fama, Ieda, que é o que muda, eu sinto que é o que muda a tua vida. Eu conheço teu neto, né? E aí eu lembro que a gente tá numa barbearia aqui em Canoas, de um amigo nosso, e ele tá nesse dia, e é próximo de um dia que estoura uma reportagem, não sei que portal que foi, sobre o neto da Ieda, que o neto da Ieda era muito bonito e tal. E aí teve uma matéria sobre isso, e aí a gente pegava muito no pé dele, né? Mas já era o preço da fama, né? E ele é bonito mesmo, né, o Murilo? Nossa, meus netos são bonitos, realmente. Bom, eu quero deixar também aqui o meu desejo de que
nós tenhamos um ano agora, 2021, maravilhoso e que podemos nos livrar dessa pandemia. E com fé, né, a gente vai seguindo aí. Então, feliz ano para todos e muita saúde, gente. E para vocês aí do bate-papo, então, muito obrigada pela oportunidade. Lembrando, então, gente, que toda quinta-feira tem episódio novo em áudio no Spotify, no Deezer e também em vídeo no YouTube. Acompanhe a gente aí. Um beijão e até a próxima. Aproveita e segue a gente nas redes sociais e constrói essa que é a conversa fiada mais democrática do país. Um beijo, até a próxima.